Então vamos à palavra de Deus neste domingo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. E nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Marcos capítulo 6, a partir do versículo de número 30. Vamos nos colocar de pé um instantezinho para esta leitura. Se for possível para você, coloque-se de pé, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100, e Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus, abençoou, e então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. E todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. E durante a noite os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo, e imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Até aqui. Vamos orar. Deus, nosso amado Pai, obrigado porque nós podemos olhar aqui para este texto e pensar a Tua palavra, e que a Tua palavra venha em favor das nossas vidas, daquilo que na história da gente o Senhor tem para realizar. Abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração, e que todo e qualquer, ó Deus, obstáculo que da parte das trevas, inclusive, possa pretensiosamente ter sido lançado contra quem quer que seja, dos que estão aqui, dos que estão em casa, e até daqueles que ainda passarão para dar uma olhadinha nesta mensagem, que o Senhor aqui e agora, quando isto acontecer, que o Senhor toque, liberte, libere, e assim favoreça
para que todos possam acolher a bendita palavra do Senhor, por ela serem tocados e pelo Senhor transformados no poder do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Ele apresenta Jesus como o rei Messias que veio para servir e não para ser servido. E isso já aponta um caminho que Jesus deseja todos os que são seus discípulos devam percorrer também. E é por isso que Jesus, ele sempre tem um movimento em transformar pessoas em canais da sua graça. Diga para quem está ao seu lado, Jesus quer transformar você assim, num canal da graça de Deus. Diga para quem está ao seu lado, Jesus quer fazer o que for necessário na sua vida para transformar você em canal da sua graça. Então, como é que Deus opera? Como é que Deus faz? Sabe que o Deus de amor opera pela dor em nosso favor. O Deus de amor opera até pela dor em o nosso favor. Nós precisamos de absolutamente todo o movimento de Deus na nossa vida para sermos transformados no tipo de gente que Deus deseja nós sejamos. Acostume-se com isso. Nós precisamos saber disso. Eu vou repetir. Nós precisamos de todo o movimento que Deus decide ter em nosso favor, de todo o toque de Deus nas nossas vidas, para nós sermos transformados no tipo de gente que Ele deseja. 2 semanas atrás eu lhes disse que Deus nos encontra na nossa vida como nós estamos, para nos conduzir para onde Ele deseja nós possamos chegar. Você precisa entender que o nosso chamado é para esta jornada, para uma jornada da graça de Deus. E a graça está em movimento aqui. Quando a gente olha para esses textos que nós lemos aqui, o que talvez parece saltar os olhos são essas intervenções sobrenaturais de Jesus, multiplicando pães e peixes e fazendo o mar se acalmar. Mas, na verdade, tem um processo de transformação de corações aqui. Tem um movimento de Jesus em favor desses homens que Ele chamou para serem seus discípulos e transformar a humanidade. Falar da parte de Deus para todas as gentes. Assim é o nosso chamado também. Aqui tem muita gente atrás de Jesus. Os discípulos, eles acabaram de chegar de uma missão que lhes foi dada. E ele foi uma missão intensa. Sabe quando você trabalha bastante, quando a gente chega de uma jornada, a gente está cansado naturalmente, não é verdade? E era essa a intenção inicial até de Jesus. Vamos nos colocar num lugar sozinhos, tranquilo, para a gente poder descansar um pouco. O texto vai dizer para a gente, se acompanhou, você já ouviu, que eles não tinham tempo nem para comer. A questão, gente, é que essa rotina da gente faz a gente entrar assim, numa certa mesmice. E aí a nossa vida, ela está cheia de espiritualidade. Ela deveria estar cheia de consciência do nosso chamado. E ela se torna assim uma rotina tipo evangélica. Esses discípulos, eles chegaram satisfeitos pelas coisas que eles tinham feito. Sabe quando a gente diz assim, não, hoje eu cumpri bem o meu script, né? Levantei de manhã, primeira coisa que eu fiz foi fazer a minha oração, li o meu devocional, deu tudo de bom no meu trabalho, não briguei com ninguém, até aquele mala que quis me prejudicar, eu levei de boa, Deus me ajudou, aleluia, glória a Deus. Não esqueci de agradecer na hora do almoço, nem na hora da janta, e a hora antes de dormir até fiz a minha oração. E a gente vai se acostumando, e a gente vai se satisfazendo nessas nossas rotinas, que também estão, como eu disse, cheias de uma certa espiritualidade. Como é que é com você?
Como é que você se resolve nessas questões do que você chamaria uma satisfação a partir daquilo que você mantém com Deus? Como é que está isso? Como é que você hoje diria e avaliaria essa sua postura na vida diante de Deus, em meio à rotina do dia a dia, em meio à mesmice? Esses homens, eles estavam, portanto, nessa necessidade, e eu diria, satisfeitos, porque os evangelistas vão dizer que eles chegaram contando para Jesus das coisas que aconteceram. Deu bom, Jesus. Olha, Deus abençoou. Mas tem uma multidão com os quais ele se depara. E essa multidão procurou Jesus, e apesar do cansaço, presta atenção, apesar do cansaço com que todos eles chegam, Jesus, ele não se isenta da responsabilidade, e diz o texto aqui para a gente, versículo de número 34, que Jesus olhou para aquele povo e percebeu, eles estão precisando de pastoreio. Eles estão precisando de acolhimento, eles estão precisando de encorajamento, eles estão precisando de palavra. E diz que Jesus os ensinou. E ensinou, e ensinou, e ensinou, não é que chegou a entardecer. E o que aconteceu com toda aquela gente? Uma multidão, fome. E os discípulos já tinham chegado cansados. E na hora que eles acharam que eles iam descansar, eles foram convidados a Jesus a acompanhar um pouco mais, e não é que o dia passou? E a tarde chegou, e o anoitecer os encontrou. E agora aquele povo está com fome. O que os discípulos eles querem? Se livrar dessa encrenca. Vamos falar assim, de forma bem clara. Jesus, manda essa gente agora para casa, né? Já deu. Já deu. Mas Jesus diz assim para eles: não, eles são um problema nosso. Aliás, deem-lhes vocês mesmos de comer. A responsabilidade é de vocês. São vocês que têm que encontrar um caminho para resolver essa situação. Porque a questão é essa, não estava na ordem do dia daqueles discípulos fazer mais isto. Eles não tinham se organizado para isso. Eles foram pegos de surpresa, eles não tinham, portanto, a intenção de ter que cuidar daquilo. Mas Jesus os coloca dentro desse cenário. Porque nessa nossa jornada da graça, quando nós estamos seguindo Jesus, nós teremos que sempre prestar atenção que as demandas da causa do reino de Deus em favor das pessoas, porque como eu disse 2 semanas atrás, é claro que eu não disse apenas 2 semanas atrás, mas eu tenho dito, o negócio de Jesus é com gente. O olhar de Jesus é para a gente. E importa que quem anda com Jesus, acompanhe Jesus nesse mesmo olhar. Apesar da maneira como a gente decide organizar a nossa vida. E a pergunta é, a maneira como a gente decide organizar a nossa vida, guarda as mesmas prioridades que Deus gostaria fossem as prioridades da nossa vida? Quando nós dizemos assim, não, mas eu amo pessoas, até onde vai a extensão desse amor? Até onde você está disposto a amar com tudo que você pode, com tudo que é necessário? Jesus está dizendo para os seus aqui, é tempo de amar essa multidão. Apesar do seu cansaço, apesar de vocês, a princípio, tentarem se livrar dessa encrenca, apesar de vocês não terem todos os recursos aí supostamente necessários, mas eu gostaria que vocês amassem abraçando essas pessoas de verdade. Então, deem vós mesmos de comer, providenciem isso. E aí, então, Jesus os coloca nessa situação. Mas, na sequência,
A multiplicação dos pães e dos peixes já acontece. E Jesus insiste com eles, diz o texto. Insistiu. Jesus como que determina para eles. Jesus estabelece para eles e não lhes dá escolha. Entrem no barco e vocês devem atravessar o mar. Enquanto Jesus mandava, agora sim, o povo divinamente alimentado na palavra, satisfeito nas suas necessidades. Porque que multidão era essa, pessoal? Gente que estava precisando de vida misturada com a vida deles, estava precisando de respostas para as suas questões da história deles, da existência deles, da vida deles. Tinha gente de todo tipo. E Jesus não lhes despediu sem que antes eles fossem devidamente acolhidos e assistidos em tudo que eles precisavam. Agora vocês podem ir para casa. Mas vocês, meus discípulos queridos, que chegaram da missão, que chegaram cansados, que chegaram esgotados, que foram convidados a passar um pouco mais de tempo cuidando de gente, que foram convidados a cuidar dessa gente com tudo que elas precisavam, ainda para vocês, eu tenho um convite. Vamos passear de barquinho. Vamos fazer um passeio de barquinho agora. Então entrem no barquinho e atravessem o mar. E enquanto vocês entram no barquinho e atravessam o mar, eu vou orar. E aí, gente, quando a gente olha para o texto, a gente vê que enquanto Jesus foi orar, eles enfrentaram uma situação tão difícil, porque aquele mar, na verdade, é um grande lago, e aquela região, ela fica abaixo do nível do mar, e ela é propícia para grandes ventos, e a coisa se agitou tanto. Mas a coisa se agitou tanto que o texto, aqui na minha tradução, no versículo de número 48, diz que eles estavam em apuros. Agora lembrem-se das coisas que nós estamos conversando hoje pela manhã. De que Deus, Ele quer transformar os seus seguidores em agentes da sua graça. E de que Deus vai usar cenários nas nossas vidas para fazer isso. Para que nós possamos ser o tipo de gente com quem Ele realmente pode contar. Então, esses apuros em que esses discípulos estão passando, foi Jesus que os colocou nessa situação. Foi Jesus que os colocou nessa situação. Foi Jesus que os mandou entrar no barco. E foi Jesus que sabia que naquele mar eles passariam pelo que eles passariam. Quando a nossa vida ela entra em desarmonia, já aconteceu com você? Quando a nossa vida ela entra em caos, já aconteceu com você? Quando a nossa vida ela chega assim, nesse estado de conflito, já aconteceu com você? O que é que a gente faz na nossa vida quando nós passamos por apuros? Quando o mar fica revolto, quando a gente tem que fazer mais força, quando nos sobrevém o pavor, quando as nossas estruturas são retiradas, quando a gente sabe que a gente está para morrer, por assim dizer, de alguma forma, no que isso possa significar. A gente pode ir por alguns caminhos, a gente pode desenvolver uma raiva, a gente pode desenvolver um ódio, a gente pode desenvolver essa desestrutura e a gente se rebelar contra Deus e contra todo mundo. A gente pode fazer essas perguntas, por que eu, por que comigo, por que com a minha família, por que isso assim, por que isso agora, por quê, por quê, por quê?
E a gente faz essas perguntas, e essas perguntas são coisas de gente, são coisas da gente, nos são legítimas, porque são processos extremamente desconfortáveis. Você já passou por processos extremamente desconfortáveis na sua vida? A gente pode ir para um estágio também de tentar encontrar culpados. Numa espiritualidade assim, meio evangélica, a gente vai tentar encontrar culpado até nos nossos pais, nos nossos avós. Eu acho que foi o meu avô que fez uma vez um trabalho não sei onde, deve ser uma maldição familiar, não sei. A gente vai tentar resolver isso de alguma forma. Talvez a gente vai transferir essa culpa para a gente mesmo. O que será que foi que no meu script, no meu roteiro evangélico eu deixei de fazer? Será que aquele versículo que aquele dia eu não li direito, será que foi isso que desagradou o coração de Deus? Será que aquele mês que eu não dei a contribuição, agora é Deus pesando a mão sobre a minha vida? O que será que eu fiz de errado? A gente se pergunta, a gente se debate. A gente entra numa crise. A gente entra numa situação e tem também aquele argumento bem crente assim, né? Ah, é o diabo. E essas coisas todas acontecem com a gente. Mas e quando é Deus que fere a gente? Mas e quando é Deus que nos manda entrar no barquinho para enfrentar a tempestade e passar pelo apuro? Porque você acha que Ele não tem o direito de fazer isso comigo e com você? Será que o Deus de amor não pode operar pela dor em nosso favor? Ele feriu o seu próprio filho. Naquela cruz, Jesus foi ferido por mim e por você. Mas antes de feri-lo naquela cruz, o Eterno feriu o seu próprio povo Israel, sempre que foi necessário, em favor deles e em favor de todos nós. Não fosse Deus ferir o seu povo Israel, o seu povo não chegaria ao ponto de poder dar Jesus para o mundo. A Síria, Babilônia, o exílio, a maneira como Deus tratou com eles. Mas na igreja, Jesus feriu os homens piedosos que decidiram andar com ele. Estevão, que custava para Deus dar um soprinho e desviar aquelas pedras com as quais Estevão foi morto a pedradas. Uma igreja triunfante, mas ferida, dos nossos muitos irmãos, famílias inteiras que foram dilacerados no Coliseu por feras, para um público que aplaudia aquela carnificina. Mas foi tudo para o bem de um projeto maior, chamado projeto de Deus. Alguém já escreveu que o sangue dos mártires foi a semente poderosa do Evangelho, que foi lançada, que floresceu e que frutificou muito, muito, muito. E aqui estamos nós. Mas e quando é Deus quem nos fere? E aqui Deus está tocando nos seus discípulos. E aí então, Jesus os pôs no barco, e preste atenção no texto, ele não nos engana. Diz aqui o versículo 48, ele viu que eles estavam em apuros. Jesus está vendo. Sabe a situação pela qual eles estão passando? Eles estão cansados, chegaram da missão. Foram convidados a passar mais um dia servindo. Foram incluídos na solução de um problema, humanamente falando, insolúvel, que Jesus tocou, mas com o qual eles tiveram que se envolver, que foi de alimentar aquela multidão.
entraram no barquinho, obrigados por Jesus. Escute-me bem, Jesus insistiu com eles, os obrigou. E agora, eles sequer podem dormir, porque é como que você dorme dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Eles que queriam sombra e água fresca, estão tendo água agora, mas água de um mar revolto, vento, imagina o negócio. Eles estão ali. E Jesus nos convida para olhar da história de pessoas que no pior momento da sua vida, segundo a nossa leitura, fizeram a diferença. Presta atenção, que é esse tipo de coisa, que se necessário, Deus vai fazer por mim e por você para o nosso bem. E nós temos exemplos. O povo de Deus, muito lá no passado, na terra de Judá, eles estavam vivendo a sua vida como qualquer de nós, na sua casa, na sua terra, tendo ao seu lado os seus familiares. De repente vem a Babilônia. E eles escolhem muitos para levarem para a sua terra. E entre eles, um moço, um menino, chamado Daniel e os seus 3 amigos. E Daniel e os seus amigos poderiam chegar na Babilônia e se lamentar profundamente, e se rebelar contra os céus, se rebelar contra Deus, e se negarem a qualquer tipo de situação que lhes fosse proposta, porque afinal de contas eles foram arrancados da sua terra, foram arrancados da sua família, foram arrancados da sua estrutura de vida, porque, preste atenção, nós acreditamos muito nas estruturas que nós estamos criando. Do que nós estamos falando hoje de manhã aqui? Da maior confiança que nós depositamos nas estruturas que nós estamos criando, e que nos impedem de sermos transformados em tudo o que Deus, por sua graça, quer nos transformar. É por isso que na nossa rotina, é por isso que na nossa agenda, é por isso que na nossa maneira de viver, não tem tempo de qualidade para Deus mesmo. Porque o que importa é que as nossas estruturas, essas que eu e você arregaçamos as mangas para criar, e que nós pedimos assim, Senhor, pode por favor abençoar aqui? Porque se o Senhor não abençoar, está de brincadeira, hein? Porque assim, dá licença, é do meu jeito e não do seu. O senhor não entendeu que é assim que eu quero viver, que é assim que eu quero me organizar, que é assim que é a minha agenda, que é assim que é a minha rotina? O senhor não entendeu ainda? Não, não entendeu. Porque a gente não entendeu. E quando a gente não entende, Deus vai nos ajudar a entender. Porque conforme está escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai trabalhar para terminar. Ele vai trabalhar para completar. Para você ficar pleno, completo, inteiro. E é assim que Deus, o Deus de amor, opera até pela dor, mas é tudo em nosso favor. Escute-me, escute a palavra. Escutando-me é ouvir a palavra. E então, o Daniel e os seus amigos, eles não ficam reféns do que não contribuiu para a vida deles. Pelo contrário, teve o FUVEST Babilônia. Sabe o que eles fizeram? Primeiro lugar. Preste atenção, 4 jovens arrancados da sua terra, arrancados da sua família, arrancados da sua gente, sem nenhuma perspectiva de voltar para casa, e eles sabiam que Deus estava olhando e vendo tudo aquilo acontecer, porque Deus, pelos profetas, tinha dito que Ele faria isso contra o seu povo. Eles foram para a Babilônia. E eles decidiram
que o que importa não é o tamanho da dificuldade, mas o tamanho da nossa reação. O tamanho da nossa reação em Deus. E esses 4 jovens, eles se rebelaram, não contra o que estava dando errado na história deles, mas eles se rebelaram sobre o que estava dando errado tentava dizer para eles. E eles disseram: se nós estamos aqui, Deus tem um propósito e algo de bom Deus quer fazer. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? E todas essas coisas que nós sabemos, Daniel e seus amigos foram convidados a viver. E eles viveram isso intensamente. E eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O tamanho da nossa dificuldade não é o que importa, mas é o tamanho da nossa reação em Deus. E entender os processos na nossa vida, ainda que permitidos por Deus. Porque Deus está nos bastidores trabalhando para transformar a nossa vida. E eles se tornaram, esses 4 jovens, se tornaram um conselheiro dos reis que vieram na sequência, especialmente Daniel. Leia o livro, veja a história. Apegue-se a isso e tire lições para a sua vida. Então Deus, Ele muitas das vezes, para nos abençoar, cria problemas para nos ajudar a resolver os nossos reais problemas. Eu vou repetir, Deus, para nos abençoar, cria problemas para a gente, para resolver os nossos reais problemas. É assim que Deus faz. E nós precisamos nos render. Os discípulos queriam descanso, mas Jesus precisava levá-los ao limite do enfrentamento. E quando Deus nos leva ao limite do enfrentamento, como é que faz? Como é que fica? Conseguimos seguir ouvindo esta mensagem? Mas nós precisamos. E aí então, nós precisamos perceber que se nós não formos ajudados por Deus, nós vamos continuar criando estruturas que nos protejam de tudo o que Deus realmente quer fazer na nossa vida. Eu quero perguntar para você, você não criou aí um tipo de estrutura na sua vida para você ficar protegido do que Deus quer fazer com você? De onde Deus quer te levar? Quantos de nós já ouvimos esta voz nos chamando para muito mais? Mas você fez um jeito de se ocupar com tudo que você pode e você estabeleceu. É assim. É assim. É desse jeito. Essa é a minha estrutura. E eu não abro mão, eu não largo. Que tal um passeio de barquinho? E se Jesus convidar você para um passeio de barquinho? Insistir com você. Insistir com você. Preste atenção. Eu e você, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Se tem uma coisa que Deus precisa neste mundo, nesse tempo difícil, é de uma igreja consciente, é de uma igreja funcional, de um chamado maravilhoso. Então, eles foram levados ao limite do que eles podiam suportar. E num certo sentido, parece que Deus assim se ausentou de propósito. Jesus estava orando, é hora para orar. Era a hora de estar no barco, mas ele está orando e acompanhando tudo, por assim dizer. Mas é a maneira de o Evangelho nos apresentar isto, para que aqueles homens tivessem uma experiência importante. Presta atenção, nós precisamos de experiências marcantes na nossa vida, para nós chegarmos ao que Deus deseja, nós cheguemos a ser. Esse é o Evangelho de Jesus que só interessa para quem quer ser discípulo de verdade. Porque essa palavra é também trampolim para aquilo que Deus quer. Êxitos que nós desejamos passam pelos processos de Deus na nossa vida, processos de enfrentamento, de chegar às vezes ao limite. Porque perceba uma coisa, tudo isso que eu estou falando tem a ver com manipulação.
Você é um manipulador? Todos nós temos que perceber se nós manipulamos pessoas no casamento, manipulamos os nossos filhos, manipulamos funcionários nossos, manipulamos amigos, manipulamos pessoas ao lado de quem nós servimos. Nós somos manipuladores, mas sabe qual que é a pior manipulação? É a pretensa manipulação da nossa vida religiosa. Vou dar um exemplo banal. Senhor, dá licença, hoje tem um jogo importante no meu time, então eu não vou para o culto, tá bom? Mas essa semana eu vou ler até um salmo a mais, tudo bem? Fica pago assim, beleza? Eu sei que é banal isso, mas você sabe que tem gente que funciona assim. Tem gente que meio que põe na balança a coisa como se Deus funcionasse dessa maneira. Tem gente cujas prioridades não são aquilo que Deus, na sua palavra, Ele estabelece como tais, mas são as prioridades da pessoa. É desse tipo de religiosidade que a gente está falando, e Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês chegaram contentezinhos aí da missão, mas a missão ela sempre continua, ela nunca termina. Se você vai ser meu seguidor, vem porque tem mais. Se você vai ser meu seguidor, não é a sua agenda, é a minha. Se você vai ser meu seguidor, não é desse jeito, é do meu. E se você não quiser entender, eu vou te ajudar a compreender, eu vou convidar você para um passeio de barquinho. Aleluia! Vamos todos para o barquinho. Então, no limite da coisa, Jesus vem ao seu encontro. E na cultura deles tem muito medo de aquilo que acontece no mar à noite, ainda mais alguém que, para ser enxergado, para ser visto, numa noite onde o mar está revolto, eu acho que Jesus estava meio luminoso andando sobre as águas, assim, assombração em termos brasileiros, né? Assombração. Mas era Jesus. E Jesus vem de forma intensa. E vem com o consolo, vem com o encorajamento, vem com aquilo que só Ele podia fazer. Porque o nosso perigo nisso tudo que eu estou falando é que a gente entra no automático. E aqui é um convite para todos nós aqui. Você já entrou num automático na sua vida? Veja que desde o começo estou falando da mesma coisa. Estou falando de nossa rotina, da nossa mesmice, da maneira como a gente se organiza para servir, da maneira como a gente se organiza para a gente viver, da consciência que a gente carrega como discípulos de Jesus em missão. O movimento é sempre esse, nunca se esqueça, por favor, na sua vida. Portanto, ide, enquanto você vai, enquanto você vive, tratem de fazer discípulos. O tempo todo vocês estarão ensinando pessoas os princípios do reino. E não é apenas passar conhecimento, é ensinar a obedecer. E se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês nisso. E aí então, a questão aqui é que a gente se acostuma com Deus, e a gente se acostuma com a palavra, mas na verdade a gente não tem mais relação com Deus. A gente pode estar num culto e entrar, sair do mesmo jeito. E eu vou te dizer uma coisa, por favor, entenda. A culpa não é de quem fez a abertura, a culpa não é do louvor, a culpa não é do pastor. A culpa não é do ambiente, a culpa não é da igreja. A culpa não é porque não tem alguém que tenha uma outra característica, ou porque supostamente não tem espaço para isso ou para aquilo. Não é isso. A questão não é de estrutura, a questão é de quebrantamento. A questão é do que acontece aqui dentro. A questão é de que eu preciso dar uma resposta a essa ideia, que se eu entrei no automático, eu preciso reverter essa história. Eu preciso tomar consciência. Eu espero que todos nós aqui estejamos tomando consciência se nós estamos no automático ou não. E se nós podemos sair dessa situação para de fato ter uma relação com Deus. Porque, gente, é o seguinte, aqui quando eles balançaram, chegou a hora do milagre acontecer. Chegou a hora de Jesus vir ao seu encontro.
Chegou a hora em que eles puderam clamar de pavor, vendo que Jesus parece que ia passar por eles. Então Jesus vem e entra no barco. E quando ele entra no barco, o que acontece? A tempestade se acalma. Tudo ficou de boa. E eles puderam desfrutar finalmente do descanso que eles tanto estavam esperando desde que eles chegaram da missão. Por quê? Porque foi o momento, pessoal, que eles perceberam quão frágeis eles são. Enquanto a gente não descobrir a fragilidade da nossa vida, para dependermos de Deus e mantermos a nossa relação com Deus com tudo que ela precisa, a nossa relação com Deus com tudo que ela precisa, a gente conversa com todo mundo. Quantas mensagens você compartilha com quantas pessoas todo dia, pelos canais aí midiáticos que nós temos? Quantas são as mensagens que você troca com o Espírito Santo? Ô pastor, agora você deu uma espiritualizada, mas deixa eu te falar o seguinte: Deus é alguém que interessa, que importa, com quem você se relaciona, ou é alguém assim que você de domingo vem para a igreja para cantar algumas coisas que falam dele, pedir algumas coisas para ele, ter assim uma noção de que ele está no céu, a gente está na terra, o senhor dá licença aqui comigo. Vamos prestar atenção. Acho que a nossa vida precisa ser feita dessa consciência de que esse movimento de Deus na nossa vida quer ser real e intenso. Intenso, intenso. Nós cantamos coisas que nós não paramos nem para pensar no que a gente está cantando. Nós precisamos refletir mais e traduzir para a nossa vida, para o tempo todo, essa conexão com o eterno, essa conexão com Deus. Eu quero experimentar essa graça na minha vida, pastor. Então abra-se desde agora. Abra-se desde agora. Vamos olhar para isso que está acontecendo aqui e vamos perceber que eles balançaram, então eles enxergaram em Jesus algo que eles precisavam enxergar. O Mateus, quando conta essa história para a gente, Mateus 14:33, vai dizer que houve uma declaração assim: ele é o Filho de Deus, quando tudo se acalmou. Quando é que a gente de novo vai enxergar para fazer essa declaração com força? Ele é o Filho de Deus. E a vida de Jesus está misturada com a minha vida. Ele é real na minha história, na minha família, na minha realidade. E valorizar isso com tudo que a gente pode. Então, por que tudo isso, pessoal? Porque esse movimento de Jesus em favor dos seus discípulos, a chave está aqui no versículo 52. Como eu disse no começo, a gente vai focalizar os pães e peixes que se multiplicaram, o mar que se acalmou, mas o alvo de Jesus tem a ver com o que está no versículo 52. Eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Por quê? Porque o seu coração estava endurecido. E o meu, e o seu. E o nosso coração. Por que de vez em quando ele se endurece? Por que de vez em quando a gente fica frio? Por que de vez em quando a gente fica insensível? Por que a gente se permite? É por conta desse processo existencial nesse mundo, gente. Na medida em que nós vamos perdendo conexão com Deus, nós vamos nos perdendo em tudo, a nossa identidade. E nós vamos nos permitindo. Mas, ei, escute, perceba que nos levando para o barquinho deles e mostrando para a gente que o Deus de amor opera pela dor em nosso favor, Ele está convidando você para uma retomada. Está convidando você para uma nova abertura, está convidando você para que a gente perceba isso. Vamos voltar para a multiplicação dos pães. O problema que Jesus colocou nas mãos deles. Eles disseram assim: mas aonde que a gente vai arrumar comida, dinheiro para comprar comida para toda essa gente? E Jesus vai perguntar para eles só uma coisa: o que é que vocês têm? O que é que vocês têm? O que é que vocês têm? E é João que depois vai contar para a gente que tinha um rapaz que tinha os pãezinhos e que tinha os peixinhos.
João detalha para a gente que tinha um moço que tinha os pãezinhos e os peixinhos. Eles foram verificar e encontraram esse rapaz que tinha os pãezinhos e os peixinhos. E Jesus está dizendo para eles, perguntando, o que vocês têm? Então ofereça para mim o que você tem e veja o que eu faço com isso. Ofereça para mim o que você tem e vamos ver o que acontece. Deixa comigo, oferece o que você tem e o mais faço eu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Você pode dizer isso comigo? E o mais, diga comigo, e o mais, levanta a mão assim, Ele fará, mas é preciso entregar para Ele o que a gente tem. Presta atenção, gente atingida pela graça de Deus, vai sempre permanecer entregando o que tem, e quando a gente entrega o que tem, Deus faz, e faz como somente Ele pode fazer. Como somente Ele pode operar. Então é assim, Deus conta com gente que foi atingida por Ele, para nós entregarmos para Ele o que nós temos, e assim Ele cura a multidão, Ele alimenta a multidão, e Ele opera em favor de muitos outros. Por isso que nós temos que responder a essa pergunta aqui então, sobre como que nós estamos organizados. E por que é que aquilo que a gente tem, a gente não está colocando nas mãos dele? Se a gente tem. E diga para quem está ao seu lado, você tem para dar. Você tem. Por que nós temos? Porque foi de Deus mesmo que nós recebemos. A nossa vida, gente, todo dia ela se renova. Todo dia, juntamente com a renovação do fôlego da vida, diz o profeta Jeremias nas suas lamentações, as misericórdias de Deus se renovam, e é por isso que nós não somos consumidos. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. E é nessa esperança que eu vou. Não está fácil, não está tudo de bom, mas o meu Deus está comigo, e Ele continua sendo Deus na minha vida. E se tiver o FUVEST na Babilônia, eu vou me esforçar, se possível, vou passar em primeiro lugar, e vou cumprir o meu propósito na face dessa terra, para a glória do meu Deus. Eu vou colocar o que eu tenho, vou deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer. Porque o que vai me definir não é o tamanho da minha dificuldade, mas é o tamanho da minha reação nele. É nele. Paulo, como é que você fez para você conseguir chegar aqui, até aqui no seu ministério, você que está na cadeia por pregar a palavra de Deus? Ele vai dizer, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser prestigiado, eu sei o que é ter o que comer, eu sei o que é passar fome e ter escassez, mas eu tenho um segredo, eu quero contar para vocês, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso, não tem nada que eu não possa, porque é nele que me fortalece. Então o passeio do barquinho desses discípulos nos ensina que às vezes nós também somos convidados, ou poderemos ser convidados. Você já andou nesse barquinho? Está precisando dar uma volta? E se for necessário, pode ter certeza que Jesus vai insistir com você para entrar. Vai insistir comigo. Vocês pensam que quando eu olhei para esse texto aqui, eu falei, Jesus, se um dia chegar a minha vez de passar aqui, fazer um passeio de barco, então deixa eu correr, deixa eu pensar, deixa eu prestar atenção em como que eu estou me organizando. Porque ser pastor não me isenta disso. Viver do evangelho não me isenta disso. Eu posso estar mais um profissional da fé do que um homem de Deus como Deus quer, e eu que tenho que saber disso. As pessoas que convivem comigo vão olhar e vão saber onde é que eu estou, que tipo de homem eu sou. Mas Jesus, Ele está perguntando para a gente, o que é que você tem para colocar nas minhas mãos? E para terminar, vamos ficar de pé. O texto continua, no capítulo de número 6, preste atenção nisso. Mas não se perca, porque ainda não acabou. Hoje nós gastamos um pouquinho mais do horário, por conta do carinho de vocês comigo, mas aguente um pouquinho aí, para você ser abençoado em tudo que Deus quer
abençoar você nesta manhã. O texto continua no capítulo de número 6. Diz que depois de atravessarem o mar, depois de chegarem da missão, depois de passarem uma noite em claro, está brincando Jesus, só às 3 da manhã ele foi ao encontro daquela turma. Se dormiram, dormiram pouco, mas atravessaram o mar, chegaram a Genezaré, levaram o barco até a margem, desceram. E o que acontece logo que eles aportaram ali? As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. E quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos em redor, levavam os enfermos para as praças, suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Você não tem noção do que são alguns peixinhos e alguns pães nas mãos de Deus, só lendo o texto. Mas o poder disso é incalculável, gente. É incalculável, incalculável. Se você colocar o que você tem nas mãos de Deus e deixar Ele fazer, você vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer. Eu estou pedindo, Deus, eu quero ver ainda o que tem para acontecer. Pensa num cara insatisfeito, nesse sentido sou eu. Tudo que eu não quero é atrapalhar a obra de Deus. Tudo que eu não quero é embaçar a obra de Deus. Tudo que eu não quero é ser um estorvo na obra de Deus. Então eu estou dizendo, Senhor, se tem mais, então me mostra o caminho, me ensina. Porque o pastor dessa igreja aqui não sou eu, o pastor dessa igreja aqui é o Senhor por seu Espírito. Aqui eu sou auxiliar. Aqui nesta igreja, esse cara aqui é pastor auxiliar. O pastor aqui é outro. Eu só posso alguma coisa se for no Senhor, se for com o conselho do Senhor. Então eu quero hoje pela manhã aqui, Senhor, dizer isso. Eu estou entregando só o que eu tenho. Escuta-me, Senhor. Eu estou entregando só o que eu tenho, não é muito. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Faça, porque eu vejo gente aqui fazendo a mesma coisa. Eu vejo aqui pessoas fazendo a mesma coisa. Eu vejo aqui um povo fazendo a mesma coisa. Gente que quer mais de Deus. Que quer mais de Deus. Que vai abandonar suas desculpas, seus argumentos. Que vai repaginar a sua vida. E que vai dizer, eu quero mais de Deus. Talvez você tenha feito um passeio de barquinho. Talvez você nunca entendeu na sua vida por que Jesus pôs você no barquinho. Hoje você entendeu. Hoje você entendeu. E hoje você pode dar uma resposta. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você não se sente digno dessa graça? Nem eu. Você está dizendo assim, mas pastor, eu sou um fraco. Eu sou um fracassado. Mas gente, qual de nós realmente está dando certo na vida? É quem tem mais dinheiro, é quem conquistou alguma coisa, é isso. Qual que é esse padrão? Sabe o que demonstra que você está dando certo? É que você está aqui porque você foi atingido pela graça de Deus. E nas mãos de Deus nós somos uma nova criação, uma nova criação. Uma nova criação. Tem alguns fracassos que você vai ter que colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, constrói a minha vida a partir disso. Me ajuda a olhar de novo e a entender que ainda não terminou, que o Senhor abre o horizonte e que se o Senhor vai na frente, eu agarro na sua mão e não vou largar nunca mais. Porque o que o Senhor tem é algo incalculável, é o que eu ainda não enxergo, é o que eu ainda não alcanço, os meus olhos não veem, mas eu contemplo o Senhor. E se o Senhor está indo na frente, eu estou enxergando o Senhor, eu vou. Talvez alguns de vocês estão profundamente marcados, profundamente feridos. Ei, escute! Hoje aqui, há bálsamo do céu sendo derramado para curar a sua vida. Preste atenção, Jesus não está cansado. Preste atenção, Jesus está passando. Você percebe essa presença? Pode perceber essa presença.
corre, toca na orla, no manto, como fizeram esses. Todos que o tocaram foram curados. Hoje pela manhã, tempo de restauração, tempo de cura, tempo de libertação. Quem sabe você precisa sair daqui, chegar aqui, consagrar a sua vida aqui um instante. Faz tempo que você não se ajoelha na presença de Deus. Vem aqui para o altar, coloque a sua vida aqui, ajoelhe-se aí, erga as suas mãos, diga: Jesus, eu preciso. Quem sabe está faltando você aqui. Quem sabe está voltando você na presença do Senhor, como você sabe, e só você pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso para você. Só você é que pode responder, reagir e se colocar. Só você, só você. E erga a sua voz e diga para Ele: Senhor, Senhor, o que eu tenho eu coloco nas tuas mãos. Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu coloco nas suas mãos. Senhor, eu aqui fraco, limitado, eu aqui pecador, cheio de faltas, cheio de falhas, mas eu estou aqui oferecendo o que eu tenho para o Senhor tocar, para o Senhor tomar e para o Senhor fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós tivermos uma canção, podem cantar. Eu quero orar. E aguenta um minutinho. Não vamos deixar passar este momento, para que nós possamos tocar no Senhor nosso amado. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Ó Senhor, só Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha, só Tu és o meu louvor. Aleluia,
respirar e me faz andar sobre as águas. Oh meu Deus, só Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Queremos te agradecer, Senhor, nosso amado, pela bênção de sermos convidados pelo Senhor a nos rendermos e a nos rendermos e a nos rendermos ao seu chamado e a podermos revisitar a nossa vida, a nossa história, as nossas escolhas e podermos de novo colocar nas tuas mãos e as nossas decisões e tudo que diz respeito à nossa vida, para que o Senhor nos tome e para que em nós, através de nós, o Senhor faça o que precisa ser feito. Glorifica o teu nome, Senhor, e responde a cada oração que hoje pela manhã, desde esta casa, nas casas daqueles que nos acolheram, na vida daqueles que nos escutarem no momento seguinte, que o Senhor opere e que assim corações que também se encontravam endurecidos sejam tocados pela tua graça, para se quebrantarem uma vez mais na tua presença e para poderem atender com tudo que podem ao chamado do Senhor. Discípulos em missão na jornada da graça, nós te louvamos por assim sermos identificados como filhos amados, servos do Senhor. Nós te agradecemos. Despede a tua igreja debaixo da tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que vocês tenham uma excelente semana.